Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou recomeçar a minha compostagem e eu vou contar tudo para você. Por que eu parei, por que eu vou recomeçar, quais foram meus erros, meus acertos e eu vou te mostrar o passo a passo, desde o comecinho, como começar a compostagem. De primeiro lugar, eu quero falar que eu tenho essa composteira aqui há muito tempo, mas não é necessário que você tenha uma coisa assim tão grande. Às vezes você tem pouco espaço ou está começando agora, quer experimentar. Você pode usar assim esse tipo de potinho, coloca 3 potinhos iguais a esse tamanho ou até menor. E o importante é que sejam 3. Um na parte de baixo, que ele não tem furos, e 2 na parte de cima e do meio, que tem esses furinhos assim, que é para passar o líquido do que você colocar aqui, dos resíduos. Bom, eu vou começar te contando por que eu parei com a minha composteira. Ter uma compostagem com minhocas é a mesma responsabilidade que você ter um pet. Um animal aqui precisa também de cuidados. E eu fui viajar durante alguns meses e precisei me desfazer delas. Mas agora é com muita felicidade que eu retorno a essa atividade tão gostosa que é fazer a sua própria compostagem. Bom, e agora eu vou começar a te contar os meus principais erros. Foram muitos, viu, gente? Mas a gente tem que ter determinação e não desistir. Primeira coisa que eu fazia era deixar molhado demais. Ficava molhado, empelotado, dava mau cheiro e eu fiquei desesperado. Depois deu larvas e aí foi o caos. Eu desisti, pensei, encostei a composteira e pensei que eu ia desistir. Mas voltei a assistir alguns vídeos e me animei outra vez. Então, outro erro que eu cometi foi deixar quente demais. Eu deixava ela em um lugar que ficava, não pegava sol, mas ficava calor e as minhocas fugiam. E eu não sabia que o problema é porque estava quente demais. Essas caixas elas são quentes, apesar dos furinhos e também aqui tem um pouquinho de ventilação, é quente. Então é preciso tomar muito cuidado. Além de ficar abrigado do sol e da chuva, é preciso tomar cuidado com o excesso de calor. E eu já vou te contar o que eu passei a fazer. Outra coisa que eu fazia era não colocar material seco o suficiente. Hoje eu faço assim. O pó de café é uma das coisas que eu gosto de colocar seco, por exemplo, porque ajuda a tirar aquele excesso de umidade. As folhas também eu pego aqui no meu jardim e deixo ao sol, elas vão secando e depois eu misturo na compostagem toda vez que eu alimento. O material seco é muito importante. Outro erro que eu cometia, colocava comida demais. Comida demais gera muita umidade e também gera moscas. Se tiver muito úmido, gera moscas, principalmente as cascas de banana. Tem umas mosquinhas que vêm lá do mercado já e ela deixa aquele ovo que eclode. Então eu já vou te falando a solução para isso. Agora eu vou te contar tudo que eu fiz certo e como eu corrigi todos esses problemas. Primeira coisa foi controlar essa umidade, colocando mais material seco, mais folha, o pó de café seco e não colocando tanta coisa úmida. Coisa que tem muita umidade, eu deixo secar um pouco e depois eu coloco. Se eu tirar do congelador, tiver muito molhado, eu deixo secar um pouco ao sol e depois eu coloco. Outro detalhe é isso, agora eu pico bem os alimentos e congelo. Evita aquela mosquinha da banana, porque o congelamento mata aquela mosquinha, mata os ovos daquela mosquinha e não acontece mais esse tipo de problema. E outra coisa, eu alimento de 15 em 15 dias, então é pouca comida, é só o suficiente mesmo para manter todo o sistema funcionando. E outro detalhe, por que isso está aqui? Porque nos dias quentes, ao invés daquela tampa que a composteira tem, né? Ela tem essa tampa, eu coloco um TNT.
eu deixo tampadinho com esse TNT aqui, e isso deixa mais fresquinho para elas. Nos dias frios eu tampo, mas nos dias tão quentes eu deixo só, fecho aqui e deixo tampadinho com o TNT. Então é isso, gente. Eu vou fracionando a comida, colocando bastante matéria seca e passando a 15 dias mais ou menos sem alimentar. Não precisa fazer isso. Outro detalhe muito importante, cada vez que eu vou alimentar, eu mexo um pouquinho com esse garfo. Então eu vou tirando do fundo aquele excesso de umidade que está parada e vou trazendo para cima e colocando mais matéria seca. E isso não deixa que fique empelotado. Bom, gente, agora eu vou montar, né? A gente dá um início a essa tarefa tão gratificante, que é a gente aproveitar tudo aquilo que sobra e transformar isso novamente em algo sustentável. Essa é a primeira parte. No meu caso aqui, ela tem uma torneirinha para coletar o chorume. Se você estiver usando aquelas latinhas pequenas, não precisa ter uma torneirinha, porque é pequeno, você só vira. Aí eu venho com essa segunda caixa, que tem os furinhos. Eu vou colocar aqui. Então essa é a caixa de baixo, com a torneirinha. Essa é a segunda caixa. E essa é a terceira caixa que vem em cima com a tampa. E eu vou colocar as folhas, o material que eu coletei aqui do meu jardim mesmo, daquelas folhas que caem das árvores, das trepadeiras. E o que eu vou fazer é uma caminha. Vou colocar aqui todas as folhas secas, já deixo seca e faço esparramadinho. E depois é só ir colocando a comida. Toda vez que colocar a comida, eu vou lá no freezer, tiro um pouquinho do congelador, coloco um pouquinho aqui. Eu gosto de colocar esparramadinho para não ficar tudo amontoado. Venho com mais folha, muita folha. Eu gosto de colocar bastante matéria seca e tampo bem. Não deixo nem uma margem descoberta para não correr risco de algum tipo de contaminação por mosca. Tirando isso, é tudo muito bem tranquilo. E agora é só colocar as minhocas. Não precisa colocar a terra, não pode colocar a terra. Se você quiser, pode colocar um pouquinho de humus. Eu nem coloco humus, coloco só as minhocas mesmo e já coloco a alimentação. Bom, se você gostou dessas dicas, me deixa aí nos comentários. Se você também já começou sua composteira, quais são as dicas para dar também aqui. E se você não começou ainda, se você vai começar, deixe seu comentário aí para eu saber também. E se inscreve no canal. Muito obrigada por assistir esse vídeo e até a próxima.